há maldições de recursos em Moçambique. Quem faz essas revelações bombásticas é Adriano Novunga. Você vai saber como e porquê neste vídeo. Muitos países, meus caros, assim, caminho para terminar, que começaram há muito mais tempo, vivem hoje a maldição de recursos. Mas essa maldição de recursos começou depois desses países terem começado a produzir. A Nigéria é um desses. Começou a produzir petróleo. Começou a produzir gás natural. E a maneira de gestão, de governação desses recursos é que levou à maldição de recursos. Porque o dinheiro era retirado dos cofres. Mas a indústria como tal matava os outros setores da economia. Mas aqui em Moçambique ainda não estamos lá. Mas já estamos a viver maldição de recursos. Portanto, é uma maldição antes da produção começar. É uma pré-maldição de recursos. Que tem que ver com as decisões políticas. Tem que ver com as decisões políticas. E, naturalmente, com a governação de todo o processo de tributação. O estudo vai estar disponível online. Hoje, nas pastas, temos o resumo em português e inglês. Pensamos que, com este estudo, damos uma contribuição sobre como é que Moçambique pode sair do fosso da maldição precoce dos recursos naturais. Como pode sair dessa maldição precoce? E o caminho não é outro, senão o de tributação. Tributação justa, eficiente e colocar os recursos no centro de desenvolvimento, destacando a presença do pobre no orçamento do Estado moçambicano. As falas havidas, os dois pequenos comentários. O primeiro é relativamente ao conceito de maldição de recursos. Pela primeira vez na Holanda, quando se descobriu o gás na zona norte da Holanda, por causa de um setor, nos termos em que o Dr. Titus dizia, produzir dinheiro abundante, que afetou as taxas, a taxa de câmbio relativamente aos outros setores da atividade econômica na Holanda. E os produtos começaram a não ter competitividade em relação aos outros. Isso foi dado um nome de doença holandesa. Doença holandesa é um conceito eminentemente econômico sobre o fato de um determinado setor que produz altas receitas afetar os outros setores, matar os outros setores. É um conceito discutido por economistas, doença holandesa. Países africanos, nos anos 60, logo depois a primeira leva das independências, à cabeça a Nigéria, descobriram recursos naturais importantíssimos, hidrocarbonetos. Olá, o vídeo ainda continua, mas antes, vim mesmo para lhe pedir a sua subscrição aqui no nosso canal da Filca TV. E claro, também deixe o seu like, isso nos ajuda muito, para que a gente continue trazendo mais conteúdos inéditos, como sempre. Continue vendo o vídeo. Na altura, os recursos procurados de hidrocarbonetos eram o petróleo. O gás se queimava, fazia-se o flaring. Sucede que, logo depois da saída das potências europeias no nosso continente, as taxas de crescimento eram altíssimas. Exportação, etc.
quando se descobrem os recursos naturais, hidrocarbonetos, petróleo, 2 décadas depois, o nível de desenvolvimento humano desses países estava abaixo do que quando se iniciou a exploração dos hidrocarbonetos, que coincidiu com a saída das potências. Olhava-se para questões ambientais, para a qualidade de vida das comunidades, aquilo que hoje se chama de producing territories, territórios produtores. Olhava-se para a questão do ambiente, a qualidade de vida, medido naquilo que depois as Nações Unidas ratificou em forma de United Nations Guiding Principle for Business and Human Rights. E olhava-se para o desenvolvimento socioeconômico de todo um país. O que se viu é que o país quadruplicou o volume de recursos financeiros que o país gera, mas a dívida pública desse país subiu, o nível de investimento no desenvolvimento humano contraiu e o país, apesar de circular muito dinheiro, o país é na realidade pobre. Isto foi depois juntado àquilo que aconteceu nos países dos Emirados Árabes. Lá aconteceu um fenômeno diferente deste, que eu mencionei, liderado pela Nigéria, que é o de países que dependem eminentemente dos recursos hidrocarbonetos, geram muito dinheiro. Aqueles países são liderados por famílias reais. As famílias reais deixam de ter qualquer tipo de relação de cidadania com a população, porque não depende dos seus impostos para pagar as atividades do funcionamento. Por isso, por aquilo que aconteceu na Nigéria e aquilo que acontece nos países dos Emirados, se desenvolveu o conceito de maldição de recursos, que significa, em primeiro lugar, o impacto negativo que a exploração de hidrocarbonetos e a dependência destes gera nas instituições políticas de um determinado país. Instituições políticas. O primeiro indicador disso é quanto é que os cidadãos pagam versus aquilo que o Estado tira dos hidrocarbonetos. Então, o Estado deixa, como já tivemos aqui, mas por causa de um outro fenômeno, que é a dependência que Moçambique tinha dos dinheiro dos doadores, o Parlamento deixa de ser relevante, porque o país não depende dele para aprovar, né? Deixa de ser relevante, os cidadãos são irrelevantes, o Estado fica autoritário, E um dos elementos desse autoritarismo é, mesmo lá na Nigéria, a primeira preocupação que houve foi o assassinato bárbaro do escritor Poli Soyinka. Não sei se conhece esse problema. Foi assassinado com o patrocínio das empresas multinacionais, porque ele ajudava a população a ganhar a consciência para a não exploração sem desenvolvimento dos recursos. Isto está no campo daquilo que se chama de maldição de recursos, que não sei se conhece bem ou não. O Egas foi espetacular. O Egas foi espetacular. Sim. Eu, se estivesse a produzir sua prova, dava-lhe 20 valores.
Então, naturalmente, o Ministério da Economia e Finanças está preocupado com aqueles aspectos que lhes dizem respeito. Mas a maldição de recursos é a consequência na sociedade e nas instituições políticas do fato de que os dirigentes pensam no gás, pensam é o gás que vai trazer. Só isso aí só. Já é maldição de recursos. Então, as grandes revelações que Adriano Muvunga deixou ficar quanto à situação relacionada então às maldições de recursos que ele mesmo deixou ficar detalhadamente do que se trata. Este era o vídeo que eu queria partilhar convosco aqui na Felcat TV. Fiquem com Deus. Até lá.